Irmãos, o pastor Valdenor e a pastora Stephanie, nós estivemos lá recentemente, né, junto com o pastor Rafael Najib e o pastor Jefferson. Nós estivemos lá. Eles hoje moram em Pucallpa, a região da selva da Amazônia peruana, e eles estão lá, vão falar um pouco mais, mas já estão lá há 13 anos, irmãos, 13 anos servindo ao Senhor. E nós nos conhecemos já há bastante anos, e o No, eu chamo ele de No, né, porque é mais fácil, né, muita gente erra o nome dele mesmo, né, Valdenor. Mas o pastor Valdenor, ele tem sido alguém que tem dito sim ao chamado de Jesus e dedicado a vida dele para o cumprimento. No, é um prazer, é uma alegria te receber aqui no Brasil. Tem 3 anos, irmãos, que eles não vinham no Brasil. A família do Valdenor ainda nem conhece o Natanzinho. Eles vão estar indo depois também desses dias, vão estar aqui conosco. E para mim é uma grande alegria ter aqui. Hoje eles são missionários da MG e glória a Deus, nós estamos muito felizes. Nós vamos falar mais sobre isso também. Nós estamos com uma viagem em julho, nós vamos compartilhar. O pastor Valdenor também vai falar um pouco mais sobre isso, sobre as demandas, as necessidades e aquilo que o Senhor tem feito lá, porque nós cremos que Deus também está levantando agora uma igreja para estar lá com você, pessoas que têm esse coração. E glória a Deus, obrigado por estar aqui, obrigado pelo seu sim, para essa família tão preciosa. A Stephanie é peruana mesmo, né? O Natanzinho nasceu lá, mas o No é baiano, irmãos, ele é baiano. Aleluia, os baianos invadiram a terra, glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar pela vida deles, em nome de Jesus. E ele vai poder compartilhar mais com vocês aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Jesus, pela vida do teu filho aqui. Ó Deus, obrigado pelo sim dele. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor o chamou e ele, ó Deus, se entregou para viver, ó Deus, a causa do teu evangelho. Essa família, Jesus, tão amada e tão preciosa pelo Senhor. E também agora aqui, ó Deus, por nós, pela MG. Obrigado, ó Deus, que eles sintam o amor do Senhor em primeiro lugar, ó Deus. Que eles sintam aqui no Brasil, que eles sintam aqui, ó Deus, nesses dias, o amor do Senhor que é expresso através da MG, através de cada igreja, através de cada pastor, de cada irmão que está aqui. Que, ó Deus, que o Senhor possa trazer renovo nesses dias, que o Senhor possa trazer um refrigério, que o Senhor possa trazer uma unção fresca sobre a vida dele nessa manhã, nesses dias aqui, ó Pai, nessa temporada, que seja uma nova estação, ó Deus, que através da MG, através da vida de cada irmão aqui, Senhor, a vida deles sejam fortalecidas para continuarem, ó Deus, sabendo que tem pessoas que estão aqui segurando a corda para que eles possam ir, sabendo que tem pessoas aqui, ó Deus, orando, intercedendo, para que eles possam continuar levando o evangelho a todas as tribos, raças, povos e nações, ó Deus. Nós abençoamos a vida deles, nós, ó Deus, abençoamos a vida dos teus filhos nessa manhã. Usa ele, ó Deus, de uma maneira sobrenatural, para despertar a tua igreja. Fala conosco nessa manhã, nós queremos ser desafiados sempre a cumprir o ID de Jesus. Obrigado, Senhor, nós oramos. Amém e graças a Deus. Amém. Boa tarde, bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Amém. Um prazer estar aqui, conhecer uma parte mais da família de Cristo. Para quem não me conhece, eu sou Stephanie, sou peruana. Estou casada com o Valdenor já há 12 anos. Depois de 10 anos de casada, Deus nos deu o presente mais grande da nossa vida, que é Natanzinho veio. E é um prazer estar aqui, conhecer uma parte mais do corpo de Cristo e nos conhecer um pouquinho mais também. Eu falo português, mas não tão bem, mas vou tentar me comunicar com vocês. Amém? Estejam orando sempre por Peru, por nós. E
E esperamos vocês lá, para conhecer um pouco mais do trabalho que Deus está fazendo lá, na selva peruana. Amém? Deus abençoe. Aleluia! Deus é bom, amém? Antes de começar com a ministração dessa manhã, nós preparamos um pequeno vídeo, só para vocês terem uma ideia de o que Deus ele está fazendo, né, ali na selva amazônica peruana. E nós queríamos passar para vocês, para que vocês possam ser desafiados, e também esse vídeo vem como um convite, porque depois da nossa estadia aqui no Brasil, nós teremos uma viagem poderosa da MG, e você já pode também já anotar seu nome e dizer, não, eu quero ir para essa viagem. É só falar ali com o pastor Rafael. No único requisito que a gente pede para essa viagem, é muito simples a viagem, não tem nenhuma complicação. O único requisito que a gente pede para essa viagem é que você tenha convicção de salvação, nada mais, só isso. Convicção de salvação em Cristo Jesus é o único requisito que a gente pede para essa viagem. Pode colocar, por favor? Tem um áudio. Aleluia! Então isso é só uma parte daquilo que Deus, né, ele tem feito ali na selva amazônica peruana. Hoje nós moramos em uma cidade que se chama Pucallpa, e eu estava ali justamente compartilhando com os pastores. Até Pucallpa a gente consegue chegar por terra ou avião. A partir de Pucallpa nós temos que... o único meio de transporte, né, é através de barcos. Então nós vamos ir através dos barcos e alcançamos essas comunidades. Hoje nós estamos como tribos indígenas da etnia Shipibo. Eles também têm um dialeto, falam um dialeto que é o dialeto Shipibo, e nós estamos ali com eles já, para a glória de Deus, já há mais de 7 anos trabalhando com eles ali na selva amazônica peruana. Hoje
temos 7 tribos com igrejas já implantadas e nós fazemos um trabalho ali de evangelismo, capacitação de líderes, treinando, preparando. Nós queremos viver a segunda onda, né? A primeira onda é o missionário entrando dentro da comunidade, evangelizando. Mas agora nós queremos ver os índios evangelizando os próprios índios. E para isso nós precisamos capacitar, treinar, equipar eles, para que eles possam também ter esse acesso também a outras comunidades. É muito mais fácil um índio falar para o índio em Shipibo do que um brasileiro tentando falar espanhol para um índio que fala Shipibo. Então é muito mais fácil eles na língua deles poderem alcançar ali, e esse é o nosso trabalho, o nosso desafio, e você pode fazer parte disso também. Depois, se você quiser conhecer mais, nós temos uma página ali no Instagram que está denominada Projeto Selva Amazônica Peruana, onde nós temos ali muitas informações também e daquilo que Deus ele tem feito ali. Amém? Quero trazer uma palavra ao seu coração nessa manhã. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Vai dizer assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Gênesis capítulo 1, capítulo 2, é um dos textos mais lindos das Escrituras. Eu gosto muito de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, porque fala da criação, fala do momento onde Deus, né, hoje para mim a maior evidência da existência de Deus é quando nós olhamos para a criação, quando nós olhamos para o universo, a complexidade do universo, quando nós olhamos para as estrelas, quando nós olhamos para tudo que Deus criou. Isso demonstra que existe um Deus criador, né? Hoje os científicos ele não tem como refutar essa verdade. Pode existe Deus, mas quando olhamos para a criação, existe uma firma, né, uma assinatura de um Deus poderoso que está ali através da criação. Mas quando eu olho também para esse texto que acabamos de ler, para mim é o texto mais triste das Escrituras, porque eu olho agora e vejo o homem, né, saindo de um ambiente no qual Deus o criou, saindo de um lugar que Deus desenhou e planificou, onde Deus desenhou e deixou tudo tudo preparado para que ele possa estar nesse ambiente, mas agora uma decisão levou o homem, né, para esse lugar. Ao mesmo tempo também é o texto mais triste, porque mostra a caída, a queda do homem, saindo do lugar, o ambiente no qual Deus desenhou. Também nos mostra uma esperança, também é um texto que dá uma esperança para nós, mostrando para o ainda não é o fim, ainda não acabou, Deus não fracassou, ainda existe uma esperança, ainda existe algo que Deus desenhou para esse tempo, e essa esperança é justamente ali que nasce a missão de Deus. E a missão de Deus é salvar toda a humanidade, a missão de Deus é voltar, trazer o homem de novo para esse lugar, para esse ambiente no qual ele criou. A missão de Deus desde o princípio, depois da criação, o plano de Deus é levar o homem de novo para esse ambiente. Ok. Aleluia. Então, quando nós entendemos e olhamos para esse texto, é um texto também que enche o nosso coração de esperança. Enche o nosso coração, né, da certeza de que Deus ele está no controle, de que Deus ele tem tudo preparado, ele tem tudo, não é, desenhado. E aí mostra para a gente que existe uma esperança. E aqui eu vejo a missão de Deus nascendo. E qual é a missão de Deus, pastor? A missão de Deus é: eu quero salvar toda a humanidade. A missão de Deus é: eu quero trazer o homem de novo para esse lugar. Eu quero trazer o homem de novo para esse lugar onde Deus desenhou, onde Deus projetou. E no ambiente de Deus sempre vai ter tudo que nós necessitamos para sobreviver sobre essa terra. No ambiente de Deus sempre vai ter tudo necessário. Deus, quando Ele criou o ambiente, primeiro Ele cria o ambiente, depois Ele coloca o homem, mostrando que no ambiente sempre terá o que nós necessitamos para ser frutífero e prosperar e ser abençoado sobre esta terra. Amém ou não amém?
Aleluia. Você pode dizer glória a Deus por isso? E aí quando nós olhamos para isso, também nasce a missão da igreja, também nasce a missão do homem. E aí Deus, através da missão de Deus, qual é a missão de Deus? Eu quero salvar toda a humanidade. Mas a pergunta que nós temos que fazer é: qual é a minha missão? Se a missão de Deus é salvar, se a missão de Deus é encontrar aquele que está perdido, se a missão de Deus é trazer de novo para o ambiente, né? Qual é a nossa missão? E aí Deus, Ele mostrou para nós também que Ele tem uma missão através de nós. E aí podemos ver isso em Gênesis capítulo 12, versículo 3. Gênesis capítulo 12. E vamos ler do versículo 1, vai dizer assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, ser tu uma bênção. Aí versículo 3, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão bendita todas as famílias da terra. Agora olha comigo Gênesis capítulo 22. (22:18). Versículo 17, para entender um pouquinho o contexto, diz assim: que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Aí versículo 18, todos juntos: nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então olha que o primeiro passo, o plano de Deus era abençoar as famílias através de Abraão. Agora é abençoar todas as nações da terra. Ou seja, às vezes quando eu lia a Bíblia e parecia que Deus ele tinha algo só com os judeus. Quando olhavam para a Bíblia, parece que Deus, né, não tinha muito interesse de salvar outras pessoas, quando a gente olha com essa ótica. Mas quando nós começamos a ver qual é a missão de Deus, a gente consegue entender que o plano de Deus sempre foi para todos. O plano de Deus foi para todas as famílias, o plano de Deus foi para todas as nações, o plano de Deus sempre foi salvar a todos. Isso está plasmado lá também no Salmo 67:1. Olha o que disse o Salmo 67. Ele vai dizer assim: seja Deus gracioso para conosco, e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações, aonde? Em todas as nações, a tua salvação. Em todas as nações, a tua salvação. Louve-te os povos, ó Deus, louve-te os povos todos. Alegre-se e exulte as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Versículo 5, louve-te os povos, ó Deus, louve-te os povos todos. Os povos todos. Então olha que glorioso. Agora a missão de Deus é salvar, mas Deus também ele responsabiliza, toma um homem chamado Abraão e responsabiliza e diz para ele assim: você será um portador de uma bênção que vai tocar a família, mas também que vai tocar nações, que vai transformar a família, mas também vai transformar nações, que vai tocar sobre a terra, e aonde as pessoas olharem, pode ver a manifestação da glória de Deus através desse homem, que era o modelo, era o início. Para quê? Para que as pessoas possam olhar e dizer: eu quero servir o Deus que Abraão serve, eu quero servir o Deus que ele serve, eu quero seguir também a esse Deus, aleluia.
Então olha que interessante aqui, quando a gente vai vendo o plano de Deus, ele vai sendo construído em todo o Antigo Testamento. A gente olha Deus estabelecendo um povo no qual ele seria o Deus, no qual ele seria, né, aquele que ia manifestar através desse povo. O Antigo Testamento passa, e agora, pastor, no Novo Testamento, o que a gente faz? E agora, se lá o representante era Abraão, e agora o que a gente faz? A gente vê o nosso Senhor Jesus, o maior missionário que já existiu na face da terra. Deus ama tantas missões que pegou o seu filho, não fez dele de um médico, não que eu não tenho nada contra médico, mas ele fez um missionário. O maior título que nós podemos ter nessa terra, meu irmão, se chama missionário. E todos nós somos missionários. Não existe essa coisa de que, missionário é aquele que vai lá para a África, missionário é aquele que foi enviado. Não. Todos nós somos um missionário, porque se você tem Cristo no coração, você é um representante dele aonde você está. Aleluia! 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 O problema é que a gente desvinculou, colocou o missionário como algo inalcançável. Aí a gente olha para o missionário e fala, que legal, né, lá no meio da selva amazônica peruana, nossa, que tremendo esse missionário, mas não é para mim. Não é para mim. Mas aí quando você olha, meu irmão, você é um missionário aonde você está. Você é um missionário lá na universidade, você é um missionário lá no seu trabalho, você é um missionário no seu bairro, você é um missionário na sua casa. A diferença de um missionário que é enviado para a África e para você que está aqui é só o campo de atuação. Você atua na sua universidade, nós estamos na África, lá na comunidade Shipiba, mas não existe diferença. Todos nós somos missionários aonde nós estamos. Por quê? Proclamamos um Deus vivo, poderoso e que quer salvar as pessoas, aleluia. Aí olhamos para Lucas capítulo 19, versículo 10. Lucas capítulo 19, no versículo 10 vai dizer assim: porque o Filho do Homem veio, todos, porque o Filho do Homem veio buscar o perdido. Ele veio buscar e salvar. Ele veio buscar e salvar. Aí olha comigo agora, Lucas capítulo 8. Versículo 1. Aconteceu depois disso, que andava Jesus, aonde? De cidade e de aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também aí vai mostrar o ministério de Jesus, também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Ele começa a descrever. Mateus capítulo 9, versículo 35. Mateus capítulo 9, 35. Diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidade. E vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelha que não tem pastor. Aí versículo 35, e então se dirigiu aos seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são, rogai pois ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a seara. Aí olhamos para o nosso Senhor, o nosso modelo, aquele a quem nós devemos seguir, imitar, aquele que é o modelo perfeito para a igreja, aquele que é o modelo para nós. E como estava Jesus? De aldeia em aldeia, de cidade em cidade, fazendo o quê? Pregando o evangelho. Pregando o evangelho. Então olhamos para o Antigo Testamento, olhamos Deus responsabilizando Abraão, olhamos para o Novo Testamento, o próprio Deus descendo na figura de Jesus e agora ensinando-nos como devemos fazer. E aí quando olhamos, ok pastor, Jesus passou, e agora? De quem é a responsabilidade? E aí quando olho para Mateus capítulo 16, vamos comigo lá, Mateus capítulo 16,
Ele vai dizer assim, versículo 13: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Versículo 14: e eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Versículo 15: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Versículo 16: respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jona, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela, não prevalecerá contra ela. Aleluia! Que glorioso! Aqui é a primeira vez nas escrituras que aparece a palavra igreja. E aí existe uma maneira de interpretação que, para entender algumas coisas, a gente precisa ir na primeira menção, aquilo que foi mencionado pela primeira vez. E quando olhamos por aqui, nos dá a ideia do que é ser igreja. Irmãos, quando eu venho para o Brasil, perdão agora, mas quando eu venho para o Brasil, às vezes é difícil entender o que é igreja. As pessoas entendem igreja como um clube social, onde elas vêm para a igreja para se sentir bem. As pessoas entendem igreja como um lugar, um ambiente onde ela vem: eu tenho um amigo aqui, por isso que eu venho aqui. Não, a igreja é tão agradável, a igreja é tão gloriosa, a igreja é tão linda estar na igreja, mas a gente não está entendendo o que é ser igreja. E aí, quando olhamos para as escrituras, a palavra igreja já dá a sua essência. A palavra igreja vem da palavra eclésia ou eclesia, que significa chamados para fora. Talvez hoje eu não vou falar nada que seja novo para você, ou uma revelação lá do terceiro céu. Não. Eu estou aqui só para te lembrar algumas coisas que nós fomos esquecendo como igreja. Eu estou aqui só para mostrar para você que nós precisamos voltar à nossa essência, que nós precisamos voltar ao que Jesus ama, que é as nações, voltar para aquilo que Deus ama, que são vidas, voltar para aquilo que realmente move o coração de Deus, deixar de fazer cultos agradáveis e começar a mover os céus, mover a glória de Deus para a terra, ser representantes de Deus sobre essa terra. Aleluia! Então olha que interessante, aqui o próprio nome já define a sua essência. Fomos chamados para fora, somos chamados para fora. Aí quando olhamos para as escrituras, a igreja nasceu, número 1, a igreja nasceu debaixo de uma revelação de quem é Jesus. A igreja nasce quando um homem tem uma revelação: você é o Filho de Deus. E ele disse: então você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Não há igreja sem revelação de Cristo. Não há igreja sem conhecer quem é Cristo. Não há igreja sem entender a essência daquele que a fundou. Aleluia! Então, primeira coisa que nós necessitamos dedicar a nossa vida é em conhecer Jesus. Porque se conhecêssemos Jesus, nós faríamos o que Ele deixou para fazermos. Se conhecêssemos Jesus, nós estaríamos mais enfocados naquilo que realmente é importante para Deus, aquilo que realmente é importante para o Senhor. E aí quando olhamos para as escrituras, a igreja nasceu debaixo de uma revelação. Quando Pedro tem a revelação do céu de quem é Jesus, aí nasce a igreja. Quando uma pessoa tem a revelação de quem é Jesus, nasce uma igreja em uma comunidade Shipiba, nasce uma igreja na África, nasce uma igreja, meu irmão, nas nações, nasce uma igreja em Ribeirão, nasce uma igreja aonde há a revelação de quem é Jesus. Aleluia! E para conhecer Jesus, isso é algo muito interessante, porque a nossa geração está cheia de conhecimento. Nós não precisamos de conhecimento. É só você ir lá no Google, no YouTube. Você consegue de tudo ali. Você não precisa de conhecer. Vivemos na geração do conhecimento, mas vivemos em uma geração, talvez uma das gerações mais pobres de experiências com Deus. É triste ver, isso só passa no Peru, eu acredito que aqui no Brasil não passa essas coisas. É triste ver um menino que foi criado na igreja desde criança, que foi para as escolas bíblicas dominical, que cresceu no ambiente de igreja, e quando chega na época da universidade, vai para a universidade, e um professor de filosofia, na sua primeira aula de filosofia, faz o seu filho um ateu. É triste ver uma realidade dessa.
Aí você olha e fala, aonde foi? Aí você olha um muçulmano que vive na sociedade, trabalha, está ali inserido na sociedade, mas é uma das religiões mais difíceis de convencer. Sabe por quê? Porque para ele não é importante o que fala fora, é importante o que os seus pais ensinaram na casa. Para ele não é importante o que eles estão aprendendo fora. Eles escutam, mas os seus fundamentos estão firmados. Irmão, existe coisas que nós devemos aprender desse grupo de pessoas que estão dispostas a entregar a sua vida, para quê? Para uma causa. Nós somos o dono da verdade e a vivemos como se fosse uma mentira. Aqueles que têm a verdade, a mentira vive como se fosse uma verdade. Então precisamos voltar para isso, precisamos voltar para essa essência. A igreja necessita conhecer quem é Jesus. E Jesus não vem por um conhecimento de escutar uma palavra. Não. Jesus vem por um conhecimento tocável, por um conhecimento onde a gente tem experiência com Ele. E quando olhamos para as Escrituras, a palavra conhecimento na Bíblia, no Novo Testamento, tem dois significados. A primeira maneira fala sobre um conhecimento que é gerado através de vivência, que é gerado através de vivência, de uma intimidade profunda, de uma experiência pessoal, de algo que você é tocado e toca e se deixa tocar. E aí quando olhamos para as Escrituras, em Marcos capítulo 3, no versículo 13. Vai dizer assim: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Aí olha o versículo 14. Então designou 12 para estarem com ele, e depois para enviá-los a pregar. Olha que interessante. O primeiro chamado de Jesus para os seus discípulos não é para fazer algo para ele. O primeiro chamado de Jesus para os seus discípulos, para os seus seguidores, não é para fazer eles trabalharem. A gente pensa, chega na igreja e queremos já ser inserido, e glória a Deus por isso, as pessoas que estão dispostas a ser inseridas, em ministério e tudo isso. Mas o primeiro chamado para Jesus, para a nossa vida, não é esse. A Bíblia vai dizer que o primeiro chamado dele é para estar com ele. Jesus o chamou para estar com ele, e depois para enviá-los a pregar. O problema hoje é que a gente quer pregar sem intimidade com Jesus. Queremos fazer algo sem conhecer Jesus. Queremos ter um ministério ou fazer algo para Deus sem conhecer aquele que é o fundamento daquilo que nós queremos fazer. E aí quando olhamos para as Escrituras, podemos entender que o primeiro chamado de todo cristão, meu irmão, não é fazer nada para Deus. Deus não está interessado no seu trabalho, Deus está interessado em quem você se está tornando nele. Em quem nós estamos tornando nele. Porque nós podemos até fazer missões sem conhecer Jesus. A Bíblia vai dizer em Mateus 7:21 que você pode até profetizar, expulsar demônio, ter um ministério glorioso e chegar lá e Jesus falar assim: eu não te conheço. Eu não te conheço. Então o importante aqui não é fazer, é que o céu te reconheça. O lugar onde você tem que ser reconhecido, meu irmão. Eu sempre brinco, eu falo que eu quero ser reconhecido em 2 lugares. Primeiro, no inferno. Quando eu dobrar os meus joelhos para orar, o inferno reconhece e fala: vai vir trabalho para nós. O céu reconhece o que ele faz. E quando ele dobra o joelho para orar, há uma movimentação. Se prepara que vai vir ataque desde o céu no inferno. Se prepara, porque pessoas vamos perder soldados aqui no inferno. Se prepara, porque pessoas vão ser salvadas. Se prepara, porque aqui nós reconhecemos quem ele é. Por quê? Porque está posicionado no mundo espiritual. Aleluia! Segundo lugar que eu quero ser reconhecido é quando nós chegarmos ali naquele grande dia, as portas se abrirem e você olhar para o seu Senhor Jesus e abraçar Ele e dizer: Senhor, valeu a pena.
valeu a pena entregar minha juventude, valeu a pena, Senhor, estar no meio do mato com um grupo de índios, valeu a pena, Senhor, estar aqui, valeu a pena, Deus, tudo que nós fizemos por você, valeu a pena, Jesus. E ele abraçar e dizer: eu te conheço porque eu estava com você lá nas missões, eu estava com você lá no quarto, eu estava com você aonde você estava. Ah, meu irmão, isso é glorioso, isso é poderoso. A gente quer seguidores, quer aquilo. Ei, irmão, o que eu quero é só Jesus, é conhecer Jesus, é estar com Ele, é viver para Ele, é poder não só conhecer a Ele, mas que Ele também nos conheça. Que Ele nos conheça. O lugar onde você deve ser conhecido é quando o céu abrir as portas e Ele olhar para você e falar: eu te conheço, venid, amado do meu Pai, eu te conheço, você não é um estranho aqui, eu já te conhecia através das suas orações, eu já te conhecia no dia a dia, eu já te conhecia porque eu vivia com você. Aleluia! Então nós precisamos desse conhecimento, um conhecimento tocável, um conhecimento onde a gente é tocado, toca Ele e se deixa ser tocado. Irmãos, o melhor lugar para nós estarmos é em um lugar de comunhão com o nosso Senhor. O melhor lugar que nós devemos estar é nesse lugar onde Ele nos está chamando. Ele disse para estar com Ele. O maior presente que Deus nos deu depois da salvação é o privilégio de poder relacionar com Ele. O maior presente que Deus nos entregou depois de nos salvar é abrir o véu e dizer assim: vocês agora têm um acesso livre. O melhor presente, mas sabe qual é o problema? É que nós somos uma noiva que queremos casar com o noivo, mas não queremos falar com o noivo. Nós somos uma noiva que queremos casar com o noivo, mas não queremos ter relacionamento com ele. Imagina se alguém chegasse para você e falasse assim: ó, nós vamos casar, eu te amo, você me ama, nós vamos casar, só que nós não vamos ter relacionamento. Vivemos na mesma casa, estamos dentro do mesmo ambiente, mas não tem conversa, não tem aquela conversa prazerosa que você senta na mesa para conversar com essa pessoa, não tem aquele toque, não tem esse relacionamento. Quem aceitaria um casamento assim? Levanta a mão. Ninguém. Quem aceitaria casar e ter um relacionamento dentro, desse modelo? Ninguém. E é o que nós fazemos com Jesus. É só olhar o tempo que nós gastamos em oração. É só olhar o tempo que nós gastamos com a palavra. É só olhar o tempo que nós dedicamos em servir, em ter essa intimidade com o Senhor. A gente vai ver que nós somos uma noiva que não queremos ter relacionamento com Ele. Ele não é o primeiro do nosso dia, e nem tampouco ali é o final do nosso dia, porque a maioria de nós terminamos cansado e fazemos aquela oração do Senhor: Senhor, muito obrigado por esse dia, e já estamos dormindo. Lá no Peru acontece isso, aqui não acontece. No Peru a Bíblia é melhor que sonífero para muitas pessoas. Ela abre a Bíblia para ler e não consegue chegar nenhum versículo, já dormiu. É melhor que sonífero. Estamos receitando a Bíblia para aqueles que não podem dormir no Peru. Dá sono. Então olha que interessante aqui. O primeiro chamado de Cristo para nós, meu irmão, é estar com Ele. Necessitamos voltar para esse lugar onde não tinha horário, onde não tinha tempo. Você queria estar com Ele, você queria estar ali no ambiente com Ele. Necessitamos voltar para esse lugar. E aí o conhecer a Jesus é justamente o que vai impulsionar para o seguinte passo. Então a primeira coisa que nós temos que entender é que a igreja nasceu debaixo de uma revelação de quem é Jesus. Porque sem Jesus não tem igreja. Sem Jesus não existe igreja. Se Jesus não está aqui, nós somos só um grupo de pessoas reunido, é um grupo social, mas não tem transformação, não tem mudança, não tem a manifestação da glória de Deus. Mas se Jesus está, meu irmão, não pode ter som, não pode ter nada. Se Jesus está ali, um tambor é suficiente para trazer a presença de Deus. As palmas é suficiente para trazer a presença de Deus. Então esteja no lugar onde Ele está. Esteja no lugar onde Ele está. Então nós precisamos entender que o primeiro chamado de todo cristão não é fazer algo para Deus, é ser algo em Deus. É ser algo em Deus. E não tem como ser algo em Deus sem conhecer Jesus. Não tem como sermos algo em Deus sem conhecer quem Ele é,
sem sermos tocados por Ele, sem estarmos inseridos nesse ambiente de comunhão, nesse ambiente de experiência com Ele. Os Salmos, Salmo 68. Perdão, Salmos 34, 8. Pode colocar aqui para mim? Diz assim: provem e veja que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Na tradução em espanhol diz assim: provar, degustar e vejam que o Senhor é bom. É algo muito interessante porque a palavra degustar fala de experimentar. Não é algo, um conhecimento, é algo experimental. Não é algo que a gente, eu conheci sobre Jesus porque eu escutei uma pregação. Não, é diferente quando você fala assim: eu conheço de Jesus porque Ele me tocou lá no quarto da minha casa. Eu conheço de Jesus porque eu experimentei, eu tive experiência com Ele. Eu conheço do Espírito Santo, não por uma experiência, não por um conhecimento, mas por uma experiência. O que nós precisamos não é de informação, é de uma geração que seja tocada por Jesus e que seus fundamentos sejam, meu irmão, afirmados. E quando ele chegar na universidade, um professor ateu falar: isso não existe Deus. Como não existe? Ele me tocou lá no quarto, eu oro, Ele me responde, eu falo com Ele todos os dias. Aleluia, aleluia. Necessitamos voltar para esse lugar. É diferente, meu irmão, eu falar para você que no Peru tem uma comida muito gostosa chamada pollo a la brasa. Quem foi no Peru sabe, é gostoso demais essa comida. É frango assado, batata, salada. Irmão, você come o frango assim, o frango desmancha na boca assim. É gostoso demais. Agora você tem a informação. No Peru tem uma comida gostosa que se chama pollo a la brasa. Informação. Agora sabe quando você vai saber se realmente é gostosa? Quando você colocar seu nome ali na viagem missionária, chegar lá no restaurante no Peru, sentar, comer o pollo à la brasa, aí você vai dizer se é gostosa ou não. Então é diferente ter a informação do que ter a experiência. É diferente eu falar de Jesus e viver para Jesus. É diferente ter uma experiência do que ter só uma informação. Por isso que nós não podemos ser a geração da informação. Nós temos que ser a geração onde somos tocados, onde temos experiência com o Senhor, onde nós temos tempo com Ele, onde nós gastamos a nossa vida em serviço a Ele, onde nós fechamos a porta do nosso quarto e podemos sentir a presença dEle, ser tocado, visitados, ser, meu irmão, transformado pela presença de Deus. As nações não precisa de pessoas que conhecem sobre Jesus. As nações precisam de pessoas que vivem experiência com Jesus. Aleluia! E por isso que o primeiro passo para ser igreja é conhecê-lo. É conhecê-lo. E por isso que ele vai dizer que o primeiro chamado dele é: venha estar comigo. E aí nesse venha estar, os discípulos passaram com ele 3 anos e meio, comendo com ele, vivendo com ele, tendo experiências com ele, tendo um relacionamento. Então, se nós queremos realmente viver igreja, nós precisamos aprender a relacionar-nos com Cristo, a viver para Ele verdadeiramente. O segundo pilar da igreja, ele vai dizer: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós lutamos uma batalha que já foi vencida na cruz. O Senhor já nos deu a certeza de que a igreja, as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. A igreja na história já mostrou que é gloriosa. Que palavra poderosa ontem do nosso pastor aqui falando da igreja. O diabo quer descredibilizar aquilo que Deus criou. O diabo quer descredibilizar a família, que é a maior instituição criada por Deus. O diabo quer descredibilizar a igreja com os escândalos, com aquilo que está saindo. Meu irmão, mas existe o outro lado também. A igreja não terminou. A igreja continua sendo gloriosa, poderosa. A igreja não vai acabar, porque a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Aleluia! A igreja segue, continua sendo igreja.
E aí mostra que temos uma batalha que já foi vencida, o Senhor já venceu. As portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Agora o que eu tenho que fazer, pastor? Assumir minha posição. Posicionar-me. Assumir aquilo que Deus ele preparou para nós. A grande comissão, ela não começa no envio, ela começa de joelhos no nosso quarto. A grande comissão, a missão, ela não começa lá fora, ela começa dentro de nós. Deus nunca vai entregar um lugar que você nunca orou por Ele. Deus nunca nos vai dar um lugar onde você nunca orou por esse lugar. O pastor falava aqui também, a gente fala de missões, e a gente não tem nem a disposição em investir em missões. Irmãos, é terrível quando a gente fala e choramos e nos emocionamos com um vídeo e queremos fazer missões, e perguntamos: e quanto você investe em missões? Quanto você ora por missões? E sabe o que é triste? Um estudo fala que a igreja brasileira gasta mais dinheiro em hambúrguer e em Coca-Cola do que em missões. Em hambúrguer e em Coca-Cola do que em missões. O promédio das igrejas brasileiras, investimos mais dinheiro em comunhão, em churrasco, do que em missões. Então assim, mostra para a gente o nível que nós estamos. Mas nós dizemos que amamos as nações. E não temos a disposição nem em orar, que é o mínimo que nós poderíamos fazer como igreja, era orar. Orar não custa nada, mas é poderoso. É o mínimo que nós poderíamos fazer, orar. Ter lá o nome de um missionário, ter projetos missionários. Irmãos, hoje eu tenho certeza que as igrejas da MG têm pessoas, têm projeto. Eu peguei ali o negócio, tem projeto para todo lado. E a pergunta é: como nós estamos nos posicionando a respeito desses projetos? Como nós nos estamos posicionando? Será que os projetos têm o meu joelho? Será que os projetos têm o meu joelho ali, de poder orar por esses projetos, de poder interceder? Às vezes, meu irmão, um missionário não quer dinheiro, a sua oração é o que move o mundo espiritual. Não é necessário dinheiro, é necessário ter. O mundo espiritual não se move por dinheiro, se move por joelhos no chão, intercedendo e orando por esses lugares. Amém ou não amém? Então necessitamos ter os nossos joelhos, que a obra missionária tenha o nosso joelho. Porque a construção não é física, a construção é espiritual. E uma pessoa, um missionário que não influencia o mundo espiritual, ele é só um turista. Vamos deixar de enviar turista, vamos enviar pessoas que realmente transformam. Pessoas que realmente mudam o mundo espiritual. Paul Washer, um pregador muito famoso dos Estados Unidos, uma vez ele estava pregando numa conferência de missões, e perguntaram para ele, um jovem aproxima dele e fala para ele assim: eu quero ir para o Peru. Ele tinha um trabalho também na selva amazônica peruana. Eu quero ir servir lá no Peru com você. E ele pergunta para ele assim: quanto tempo você ora? Ele disse: não, eu não, se você não entendeu a minha disposição, eu quero ir com você para o Peru. E ele faz uma outra pergunta, ele diz assim: mas quanto tempo você passa com as escrituras? Quanto tempo você se dedica em estudar a Bíblia? Ele disse: não, pastor, eu quero ir servir lá. Eu fui tocado por esse vídeo e eu quero ir servir lá. Aí a resposta final dele foi: o Peru não necessita de turista. O Peru necessita de pessoas que estão queimando por Jesus. De quem você vai falar se você não o conhece? O Peru não quer saber sobre Valdenor, sobre Rafael, não, o Peru quer saber sobre Jesus. E para falar de Jesus necessitamos ser tocados por Ele. Para falar de Jesus necessitamos ter experiência com Ele. Então deixemos de enviar turista, e empecemos a enviar pessoas que estão queimando e ardendo por Jesus. Porque aonde chega o embaixador de Cristo, a transformação. Aonde Cristo chega, a mudança, a transformação social. Amém ou não amém? Aleluia. Então precisamos rever os nossos conceitos de missões. E para terminar, ele vai dizer o seguinte: que nos ia dar as chaves do reino dos céus. A igreja está chamada para trazer a realidade de Deus para a terra.
As chaves fala de autoridade, fala de acesso, fala de conexão do reino dos céus. Mas algo interessante que eu aprendi sobre a chave. Ontem, eu estou numa casa hospedado, e aí eu cheguei para abrir a porta da casa. E eu não consegui abrir a porta da casa, mesmo tendo a chave, pastor. Aí depois eu descobri que tinha 3 fechaduras, uma em cima, no meio e uma embaixo. Mas eu estou lá tentando, rodando a chave, e movia para um lado e não abria, empurrava a porta, não abria. Aí veio um intercessor, graças a Deus, que veio e abriu a porta, eu consegui entrar. Mas sabe o que eu aprendi disso ali no momento? É que mesmo tendo a chave, se a movimentação é incorreta, você não abre nada. Mesmo tendo a chave, se você não faz os movimentos corretos, para o lado correto, você não abre nada. Aí sabe o que eu entendi? É que nós estamos com a chave na mão, porque Deus não mente, Ele falou que entregava, a chave está na nossa mão, a chave está na mão da igreja. Mas sabe qual é o problema? É que a gente está fazendo a movimentação errada. O que deveria ser para fora, a gente está para dentro. O que deveria ser impulsionado para fora, a gente está movendo para dentro. Aí nossas reuniões, não que isso tem nada de errado, é só para dentro, só para dentro, só para dentro. E não estamos movendo para fora. A nossa essência, desde o início, é chamados para fora. E aí a gente não vê o mundo espiritual se mover. A gente até tem a chave e olha e disse: não, Deus me entregou a chave do reino de Deus. Mas por que a gente não está vendo a realidade do reino de Deus? Por que a gente não está vendo essa realidade? E aí eu cheguei a uma só conclusão: é que a gente está com a chave na mão, mas movimentando para o lado errado, e tentando forçar a porta, para a porta abrir. E a porta não está abrindo. Aí a gente olha para o contexto do Brasil, onde fala que tem um monte de cristãos, mas a gente não vê uma transformação, um verdadeiro avivamento. Existe uma expectativa, irmãos. Quando você sai do Brasil, existe uma expectativa com o Brasil. Aonde você chega nas nações da América Latina, e creio que no mundo, se você é brasileiro, você já tem a porta aberta. As pessoas têm uma graça com o brasileiro, as pessoas têm uma conexão com o Brasil. Mas sabe o que o Brasil está fazendo? Para dentro, para dentro, para dentro. A gente tem aqui, o pastor falou ontem, algo muito interessante que eu não sabia. O Brasil é o país com o maior número de pessoas que oram em línguas. E sabe o que nós precisamos na selva? Batismo com o Espírito Santo. Aí olha que contraditório, pastor. A gente tem as nações precisando e a gente está para dentro. A gente está para dentro. As nações estão clamando por isso e a gente está para dentro. E aí a gente não vê justamente o toque de Deus sobre o Brasil, porque a movimentação é incorreta. A chave está sendo girada para o lado incorreto. Meu irmão, a base, o fundamento sempre foi: o desejo de Deus é salvar, o desejo de Deus é transformar, o desejo de Deus é tocar não só a sua família, senão as nações da terra. O desejo de Deus é manifestar a glória dele para todas as nações. Esse é o desejo de Deus. Mas o que nós vamos fazer com isso? Qual vai ser a nossa resposta? Seguiremos movendo a chave para o lado incorreto? Seguiremos sendo indiferente com aquilo que Deus ama? Seguiremos indiferente com aquilo que move o coração de Deus? Ou nós vamos entender, não, a chave tem que mover para esse lado. Necessitamos impulsionar as pessoas para quê? Para cumprir a missão de Deus. A missão de Deus já está dada. O desejo de Deus é que ninguém se perca. O desejo de Deus é salvar todas as nações. O desejo de Deus é alcançar as tribos. O desejo de Deus é alcançar países na Ásia. O desejo de Deus é alcançar as nações. Agora, o que nós vamos fazer com isso? Sairemos depois de mais um congresso das nossas vidas e voltaremos para nossas casas, esconderemos nossa ponta, no que nós anotamos debaixo de um móvel e esperaremos o seguinte congresso? Ou sairemos daqui entendendo o que é a igreja, entendendo realmente o que Deus ele espera de nós? Martin Luther King ele dizia o seguinte: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. O que me preocupa não é os escândalos da igreja, o que me preocupa é que a igreja verdadeira está calada.
O que me preocupa, meu irmão, não é as pessoas que estão se perdendo. O que me preocupa é aquele que tem a salvação e não está fazendo nada. O que me preocupa, meu irmão, não é o contexto das guerras e da perseguição que existe a nível mundial. Não é essa a minha preocupação. A minha preocupação é o que nós estamos fazendo. Seguiremos vindo para os cultos, levantando a mão, adorando ao Senhor e sendo indiferente com aquele que está do nosso lado e que precisa de salvação. Seguiremos indiferente com nações que estão clamando por alguém que possa pregar o Evangelho. Irmãos, o que você sabe de Bíblia hoje, se te pegar aqui hoje, o que você sabe de Bíblia é mais do que qualquer pastor que eu trabalho lá na selva, em uma tribo. Você daria um show de Bíblia em qualquer irmãos lá da selva, lá dos pastores que eu trabalho na selva. Agora sabe qual é a diferença? É que esses pastores, com o pouco que eles sabem, eles decidiram ganhar almas para Cristo. Entra num barco, viaja 4, 5 horas para pregar para 2, 3, 4 pessoas. Eles entenderam que o que eles têm é suficiente para matar a fome de alguém. Eles entenderam que com o que eles têm, eles falaram, não vou esperar ter tudo para dar algo. O que eu tenho é suficiente para aquele que tem fome. Se eu tenho um copo de água, eu posso dar um pouquinho de água para aquele que está com sede, que pode beber. E eu acho que a igreja brasileira, nós precisamos voltar para esse lugar. Voltar para esse lugar, deixarmos de nos emocionar nos cultos de missões, nos congressos de missões, e começar a ir para a ação. Para a ação. E voltar para esse lugar, irmãos, tanta profecia que existe sobre o Brasil, eu não precisava falar, existe tanta, Brasil é um celeiro de missionário, Brasil é isso, Brasil, você já conhece. A pergunta que hoje eu quero fazer para você e desafiar o seu coração é, o que nós estamos fazendo com isso? O que nós estamos fazendo com isso? Eu estive na Argentina, e uma pastora falou comigo algo que me estremeceu o meu interior. Ela dizia assim, se vocês soubessem no Brasil o que vocês têm, e como Deus olha para o Brasil, vocês como igreja tocariam a América Latina. Se nós soubéssemos, irmãos, o que o Brasil tem, e o que Deus está fazendo aqui no Brasil, nós nos relacionaríamos melhor com o tema de missões. Com o tema de missões. Você sabe que a referência de adoração na América Latina, sabe quem é? Um brasileiro, chamado Marcos Brunet, um brasileiro, que foi para a Argentina, começou a gravar músicas ali na Argentina, e é uma referência, em todas as igrejas que você vai na Argentina, no Chile, no Peru, canta música desse cara, um brasileiro, a referência de adoração. E sabe o que isso mostra para mim? É Deus mostrando para o Brasil aquilo que Ele nos entregou, mas o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? O que nós vamos entregar para o Senhor naquele grande dia que chegarmos ali como nação brasileira? E Deus fala, eu dei para vocês língua, eu dei para vocês adoração, eu dei para vocês igrejas, eu dei para vocês condições financeiras, eu dei para vocês tudo que vocês necessitavam, mas vocês decidiram enterrá-los. Enterrar. E sabe o que é triste? É porque quando os bons se calam, o mal, ele avança. Segundo a ciência, não existe o frio. O frio é só a ausência do calor. Cientificamente diz que não existe o frio. O frio é só a ausência do calor. Também não existe as trevas. As trevas é só a ausência da luz. E sabe algo que eu aprendi na selva? É que a luz é tão poderosa que um palito de fósforo é suficiente para dissipar qualquer trevas que você tem. Às vezes estamos lá, não tem luz em algumas comunidades, aí sabe o que a gente faz? Coloca a lanterna do celular e uma garrafa de água assim em cima, irmão, e clareia a casa inteira. Aí demonstra o poder da luz.
demonstra o poder da luz. Ou seja, as trevas só existem enquanto a luz não entra. As trevas só existem enquanto a luz não é acendida. Porque quando a luz acende, meu irmão, por mais pequena que seja, a luz sempre será mais poderosa que as trevas. A luz sempre será mais poderosa que as trevas. Então Deus não precisa de muito. Um palito de fósforo é suficiente para dissipar as trevas de toda uma nação. Deus não precisa de muito. Uma luz pequena é suficiente para trazer clareza, para trazer entendimento em toda uma comunidade, em toda uma nação. Então, o que você tem é suficiente para abençoar a uma nação, é suficiente para abençoar a vida de outra pessoa. E hoje eu quero te desafiar, que nós nos posicionemos. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas nós precisamos voltar a ser igreja. Precisamos voltar a ser igreja. E igreja não é clube social, meu irmão. Você não vem na igreja para poder sentir-se bem. Pelo contrário, se você está indo numa igreja e está sentindo-se bem, comece a desconfiar. Porque igreja não é clube social onde você paga uma membresia e vem aqui sentar em uma cadeira acolchoada, em um ar-condicionado e julgar se a canção foi boa ou não, se o ministério de louvor está ungido ou não. Essa não é nossa função. O que é igreja então, pastor? Igreja é um ajuntamento dos filhos de Deus que estão queimando na presença de Deus. Aí as brasas vêm, quando se junta, se faz uma fogueira. E essa fogueira clareia, transforma toda uma cidade. Então igreja não é clube social, igreja é um lugar onde nós vemos sermos treinados, preparados, equipados, mas a nossa luta é lá fora, a nossa batalha é lá fora, a nossa luta é lá fora. E para finalizar, existe uma expectativa das nações com o Brasil, e como brasileiro, eu não quero chegar lá no céu e Deus olhar para nós e falar assim: eu entreguei tanto para vocês. Vocês tinham cultos poderosos, mas não tocava nem no vizinho da direita da igreja. Tinha cultos poderosos, mas nunca tocou uma nação. Tinha tudo o que você precisava, mas nunca investiu naquilo que é importante para Deus. Eu entendi que o que há de mais importante para Deus não são coisas, é vidas. São vidas. Quando nós sairmos dessa terra, meu irmão, nós não vamos levar nada daqui. Na cultura incaica no Peru, creio que é a única cultura que tinha que os índios eram enterrados com ouro. Creio que é a única cultura que fazia essa loucura de enterrar o índio com aquilo que ele tinha, o ouro, né? Então colocava junto na tumba. Mas hoje já não pratica isso. Pelo contrário, não nos faz o favor, não sei se aqui no Brasil ainda faz isso, de colocar as duas mãos assim no peito, aberta, quando morremos, né? Mostrando para nós o seguinte: viemos com a mão fechada quando éramos criança e vamos desse mundo com a mão aberta. Não levamos nada. Nada. Sabe a única coisa que nós podemos levar daqui? Olha para esse irmão que está do seu lado. É esse irmão que está aí do seu lado. É a pedra na sua coroa. É aquilo que nós vamos poder levar daqui. Então, eu não posso ser insensato de investir todos os meus recursos em coisas e perder o que é precioso para Deus. Eu não posso ser insensato de investir todos os meus recursos em coisas e até desfrutar delas e ter um tempo de comodidade aqui e perder a oportunidade de entrar no céu com alguém e dizer: Senhor, eu estou aqui, mas eu não estou só. Olha aqui, Deus, os meus frutos ali na terra. Olha quem eu ganhei. Olha quem eu trouxe também comigo. Aleluia. Aleluia. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Voltemos para o lugar onde o ambiente não nos cativa, as coisas materiais não nos cativam, o que nos move é o coração de Deus. E o coração de Deus é nações, missões. O coração de Deus é vidas. Nada do que nós estamos fazendo aqui teria sentido se não tenha vida envolvido nisso. Nada do que nós estamos fazendo aqui teria sentido se não há vidas envolvidas por detrás disso. Então, o coração de Deus é um coração missionário.
E Ele amou tanto as missões que Ele fez do seu único filho o missionário mais extraordinário que já pisou nessa terra. É o meu modelo de missões. Ele é o nosso modelo. E se você, meu irmão, entende isso, nós precisamos voltar para esse lugar. Fazer a movimentação correta. Não estou dizendo que a igreja local não é importante. A igreja local é importantíssimo para a obra missionária. Porque é através da igreja local que a gente consegue tocar as nações. Mas a igreja local não pode ser para dentro. A igreja local não pode fazer a movimentação para dentro e perder a essência de eclésia, chamados para fora. A nossa vida está lá fora. A igreja é só um momento onde nós vimos aqui equipar-nos, prepararmos, sermos treinados, mas o mundo está nos esperando. O mundo nos está esperando. Então, que o avanço da maldade não tenha o seu silêncio como resposta. Que o avanço das trevas não tenha como a sua luz apagada como resposta. Que nós estejamos ali, nem que seja com um palito de fósforo, clareando. Hoje tem 150 comunidades indígenas, 150 da mesma etnia Shipiba, tem 150 tribos. Eu estou só em 7, visitei quase 50, mas eu estou em 7. Sabe por quê? Porque eu só sou um fósforo, não tem mais, não tem como, queria ser 10, 20 Valdenor, mas não sou, só sou um. Então consigo tocar em 7, trabalhar com 7, mas eu sei que pode ter mais um fósforo aqui que vai ser acendido para quê? Para que a gente possa ir tocar em mais comunidades, e o meu objetivo é que toda a etnia Shipiba se renda diante do Senhor, chegue ao conhecimento de Cristo, aleluia, aleluia. Então voltamos a ser igreja. A igreja é algo glorioso, é algo poderoso, quando ela entende a sua função do que é ser igreja. E a luz sempre será mais poderosa que as trevas. Coloque-se de pé, permita-me orar por você. Aleluia. Irmãos, é impossível você ser tocado por Jesus e não querer falar de Jesus. Então aí onde você está, feche seus olhos. Feche os seus olhos. E pensa em tudo que nós falamos hoje. O primeiro pilar para o nascimento da igreja, eclesia, é uma revelação de quem é Jesus. É conhecê-lo e fazê-lo conhecido. É conhecê-lo profundamente. Ter intimidade, experimentar, provar, degustar. Vamos voltar para esse lugar, meu irmão, onde o culto é esse lugar de encontro com o nosso Senhor. Vamos voltar para esse lugar, meu irmão, onde o seu quarto virou o lugar de encontro. Ele está aqui. Permita ser tocado por Ele. Talvez você veio aqui, meu irmão, e o seu amor por Jesus está apagando. Você entrou no automático. Você até serve, mas é no automático. O amor virou rotina. O amor virou performance. Já não tem lágrimas. Já não tem paixão. Já não tem disposição de renúncia.
E hoje Ele nos está chamando para este lugar. A outra palavra de conhecimento na Bíblia é um conhecimento onde ele é completo, ele é revelado, ele é profundo. Ele é progressivo. Nunca, meu irmão, nunca conheceremos tudo de Deus nessa terra. Todos os dias Ele tem algo novo. Lemos a Bíblia 50 vezes o mesmo texto, e 50 vezes Ele tem algo novo para a gente. Porque a Bíblia, a palavra de Deus é viva e eficaz. Viva e eficaz. Viva e eficaz. Então aí onde você está, comece a queimar por Ele. O primeiro chamado é estar com Ele. É estar com Ele. Ele quer estar com você, meu irmão. Ele quer fazer parte da sua rotina. Ele quer fazer parte do seu tempo. Ele quer fazer parte, meu irmão, do seu trabalho. Ele quer fazer parte do seu dia a dia. Ele quer fazer parte daquilo que nós fazemos. Então obedeça esse chamado, obedeça esse chamado. O chamado de Jesus é hoje: vem estar comigo. Vem estar comigo. Eu não quero o seu trabalho, eu quero comunhão. Eu não quero o que você pode oferecer, eu quero quem você vai se tornar em mim. Volte a queimar por Jesus. Não há missões, meu irmão, sem amor a Jesus. Não há igreja, meu irmão, sem amor a Jesus. O conhecimento revelado de quem Ele é e o que Ele pode fazer nos impulsiona ao segundo passo. E os enviou a pregar o Evangelho, e os enviou a proclamar salvação, e os enviou a dar a conhecer a missão de Deus. Deus quer salvar, mas você necessita apresentar ao Salvador. Que as suas mãos sejam as mãos de Deus, que os seus pés sejam os pés de Deus sobre essa terra, que os seus joelhos sejam os joelhos que tocam os céus. Ele nos chamou para estar com Ele. Aí onde está, faça uma oração. Com tuas palavras, responde a esse chamado. Responde a esse chamado de Deus. Responde a esse chamado, meu irmão. Você é resposta de oração para um povo, para uma nação. Você é resposta de oração para o seu trabalho. Você é resposta de oração para a sua universidade. Você é resposta de oração para o seu bairro. Você é resposta de oração para o lugar no qual você está inserido. Você é um missionário sobre essa terra. Você é um missionário.
missionário, meu irmão. Vidas serão salvas através de você. Possa usar para implantar o reino de Deus, para dar conhecida a missão de Deus. Deus está com os braços abertos, disposto a salvar, mas a igreja também necessita estar disposto a apresentar ao Salvador. As nações nos esperam. Brasil, desperta Brasil, desperta Brasil, América Latina te espera, Brasil. Brasil, a sua adoração vai tocar as nações da terra. Nos posicionaremos, meu irmão, a expectativa dos céus. Os céus têm uma expectativa com a nossa nação. Desperta, Brasil. Não seremos um celeiro de missionários. Não. Essa palavra já passou. Nós seremos uma nação de missionários enviados para toda a terra. Para toda a terra. As nações serão tocadas, meu irmão, com aquilo que Deus nos entregou. As nações serão, meu irmão, tocadas por aquilo que Deus depositou na igreja brasileira. Nós nos posicionamos, Senhor. Nós nos posicionamos, Deus. E dizemos: eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Estamos disponíveis, Senhor. Estamos disponíveis, Senhor. Disponível em te conhecer e disponível para fazer o Senhor conhecido nas nações da terra. Disponível a atender esse chamado de estar contigo, mas disponível também para ser enviados. Enviados. Aqui estamos, Jesus. Aqui estamos, Jesus. Deixa o céu te ver, meu irmão. Deixa o céu te ver. Deixa o céu ver em você essa disposição. Aqui estão, Senhor, os missionários que vão tocar Ribeirão, que vão tocar, Senhor, essa região, que vão tocar, ó Deus, as nações da terra. Aqui estão, Senhor, os teus missionários dispostos. Cada vez mais